Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui presença super especial, além da queridíssima Liliane Matages, o Clive, do Instituto Raízes do Fazer. Ele é o idealizador desse projeto bem bacana e ele vai falar um pouquinho a respeito. Sejam bem-vindos. Obrigada, mais uma vez, é muito bom estar aqui. E vou deixar o Clive falar um pouquinho do projeto dele, só para a gente ter uma introdução, e aí a gente entra hoje no nosso tema, que é sobre o valor dos jovens. E por vezes a gente percebe que nós temos aí uma desvalorização dos jovens, quando na realidade o contexto é bem diferente, né? Vou deixar o Clive falar um pouquinho, para dar uma introdução do projeto dele. É prazer estar aqui, Sandra, Liliane. Então, nós desenvolvemos um projeto que chama Jovens Marceneiros. E nesse projeto a gente pega jovens aí de 14 a 18 anos para ensinar marcenaria. Mas o objetivo, na realidade, não é só a marcenaria, né? Ele desenvolver várias habilidades, né? Ter aquele compromisso, ver que também tem coisas muito além do que os programinhas ou os jogos eletrônicos, né? Então é algo que ele pode fazer com as próprias mãos e ver aquele produto pronto na frente dele. E isso a gente tem visto que realmente desenvolve o querer através do fazer. Então esses jovens, podendo fazer, podendo ver que ele faz uma coisa completamente, vamos dizer, diferente, que ele nem imaginaria que ele conseguiria fazer, ele vê toda a habilidade que ele tem, né? E cada um tem uma habilidade, às vezes diferente, na hora de você ir aperfeiçoando um produto ou outro, mas é muito interessante a gente ver que eles ficam muito animados. O último que terminou fazem 2 semanas atrás, eles estavam pedindo para continuar com o curso, mas não dava, porque a gente tem mais gente para ensinar. Então, eu acho que é algo que os jovens deveriam, talvez, procurar um pouco mais, né? De fazer, talvez, algumas habilidades ou trabalhos manuais que ele possa usar a criatividade dele, usar as mãos para poder desenvolver algo diferente, né? Uhum. É isso. Mas depois eu acho que a gente vai acabar falando mais, né? Então, Uhum. É interessante essa tua fala aí, porque você falou da criatividade, habilidade de usar as mãos, e hoje o que a gente percebe exatamente na geração atual é que ela é uma geração assim totalmente digitalizada, né? Então é aquela que ela usa literalmente o dedo, mas só para passar a tela, né? Então essas habilidades, por vezes, elas são um pouco esquecidas, né? E a gente cai naquilo que a gente costuma dizer que é aquela geração de rebanho, né? Que, ou seja, eu tenho que fazer assim, então todo mundo vai fazer assim, então acaba seguindo uma massificação de atitudes, de ideias, de pensamentos, enfim, e acabam, por vezes, se desvalorizando enquanto pessoa, enquanto unidade, né, enquanto indivíduo, e dentro dessa desvalorização, eles acabam esquecendo essa criatividade que eles possuem, né, e, inclusive, essas suas habilidades. Porque a gente vem de sistemas, né? E dentro desses sistemas familiares, a gente sabe que a gente tem infinitos talentos, infinitas habilidades, e que a gente traz isso dentro de nós, e por vezes são esquecidas, né? E por vezes também até mesmo discriminadas. Porque tem coisas, por exemplo, a habilidade de costurar, de fazer uma boa comida, ou mesmo de manusear uma ferramenta para você moldar um objeto através da madeira. Enfim, são coisas que por vezes parecem que são esquecidas lá atrás, né? Mas que estão dentro de nós, estão adormecidas apenas. Com essa questão da digitalização, hoje tudo é muito rápido, né? E os jovens de hoje, eles têm essa urgência, né? A gente sabe que a geração atual, ela tem a urgência, a impaciência, a intolerância, mas, ao mesmo tempo, eles têm infinitos talentos que estão adormecidos. Então, acho que cabe a gente aqui, enquanto seres que têm contato com eles, enfim, família, os responsáveis, olhar para essa individualidade com respeito, né? E o que a gente percebe, às vezes, é que eles estão terceirizando a educação dos jovens, né? E estão terciarizando os jovens também. Então, aquele vínculo de família, a gente percebe que, por vezes, está se quebrando, né? E nesse vínculo de família se quebrar, os jovens não conhecem a sua história,
né? Quem é sua família? Quais são as profissões que tiveram na sua família? O que se fazia lá atrás? Eu acho que cabe um pouco também essa investigação da família, né? Do seu sistema familiar. Quais são as habilidades que tem? Necessariamente você não precisa seguir isso, mas reconhecer que você tem, fazer um conjunto de ferramentas para que você possa atuar na vida lá, né, nesse mundo de hoje, independente da digitalização. Acho que eu acabei falando demais aqui, não sei se quer falar alguma coisa, Sam, mas acho que é por aí, é olhar para a individualidade, né, e reconhecer os talentos. E a gente entende que muitas vezes existem muitas famílias disfuncionais hoje, né? A estrutura de família mudou muito e isso acaba afetando o jovem. E muitas vezes o jovem ele é obrigado a assumir um papel que não é dele, né? Dentro da casa, dentro da sociedade, e isso afeta a vida do todo. E também tem aquele jovem que não é valorizado, que muitas vezes as pessoas olham para o jovem e não dão credibilidade àquilo que ele fala, àquilo que ele gostaria de fazer, ou aos talentos dele. Porque acham que ele não tem o valor necessário, porque ainda está jovem, não amadureceu, não é um adulto, então perde-se um pouco a credibilidade de que o jovem tem esse protagonismo na vida, né? E ele tem. E a gente vê isso muito. Quantas coisas maravilhosas os jovens criam. Tem uma inteligência fantástica, uma habilidade incrível. E os jovens estão cada vez mais prontos, né, Lili? A gente percebe isso também, porque sabemos que as crianças, principalmente desde os anos 2000, elas vêm com muitos talentos, muitas habilidades, muitas sensibilidades, vêm com potencial, inclusive espiritual, muito forte. E isso não é trabalhado. A gente falou na semana passada, né, sobre isso, que as pessoas elas não olham para esse lado espiritual. A gente não aprende desde a casa, desde a infância, a lidar com com a nossa espiritualidade. E isso afeta o jovem, com certeza. Não só o jovem, mas o mundo como um todo. Porque é bem isso, eles estão cada vez mais sensíveis e dentro dessa sensibilidade, cada vez mais perdidos. Por quê? Porque eles não têm essa orientação, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um potencial e ideias incríveis. Né? Tem muitos jovens que estão, sim, trabalhando em projetos sociais, trabalhando em causas. A gente lida com o jovem, né, e a gente vê como eles trabalham com projetos separados, né, mas sempre voltados para uma causa social. Em todos esses projetos que eu vi até hoje, eu não vi nenhum projeto voltado para si, para o egoísmo, para me beneficiar. Não, foi para beneficiar a sociedade, né, foi para beneficiar o todo, foi para beneficiar as classes que precisam, que são mais vulneráveis. Então, a gente percebe esse cuidado nos jovens. Tem aquela dificuldade emocional? Tem. Eles têm isso, eles trazem muito. Mas por quê? Porque também tem uma sensibilidade aí muito aflorada, né? Então, é aquela coisa, eu tenho a sensibilidade, eu não sei o que fazer com ela, e com isso eu fico emocionalmente frágil, e eu caio nessa questão da ansiedade, da depressão, dessa tristeza, do que eu vou fazer, mas, ao mesmo tempo, tem muita vontade de ajudar o próximo. Né? Então, eu acho que esses projetos que os jovens fazem, e principalmente essas ONGs, esses outros institutos que trabalham realmente para valorizar isso no jovem, para despertar isso e trabalhar a autoestima, que eu acho que é uma outra coisa também que, por vezes, a gente acaba deixando de lado, nesse sentido de, pega o celular aqui e fica aí. Né? E o jovem vai buscar auxílio aonde? No celular, porque às vezes ele não tem o suporte na família, né? Então acho que é bacana a gente olhar mesmo, aquela que a gente falou na live passada, né? Olho no olho o tempo todo, conexão com o jovem o tempo todo. E quando você está conectado com o jovem verdadeiramente, olho no olho, coração com coração, é aquilo que a gente sempre fala, né? Você consegue sim acessar a essência dele. E o que ele está precisando hoje é exatamente isso, ser valorizado na sua essência. Né? Então, ele tem urgência? Ele tem. Ele tem intolerância? Ele tem impaciência? Tem, mas o contexto do mundo está assim. Né? Tá tudo muito rápido, tá tudo assim, vamos. Então, eles estão assim. Hoje a gente não escuta mais o áudio numa velocidade normal, hoje a gente põe lá 1.5, 2, não é? Se a gente faz isso, imagina a mente deles. Né? Então, porque está tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem jovens transformadores. Né? Eu tenho contato, né, próximo assim, de jovens que, sabe, tem causas sociais, causas ambientais, causas com os animais, aquela coisa de como eu posso fazer para melhorar, né?
E a gente teve essa experiência essa semana, né, Sandra, no grupo que a gente atende, que uma das participantes pediu, né, para o que vocês podem nos ensinar para que a gente possa ajudar o outro. Então, assim, olha isso, a gente está lá, né, e a gente veio dela, partiu dela. Então, assim, a gente tem jovens realmente engajados. Eu acho que cabe a gente olhar para eles com bastante amorosidade, com bastante generosidade, com mente aberta, sem julgamento, porque às vezes a gente vai conversar com um jovem e a gente fala assim, no meu tempo, gente, no meu tempo era assim mesmo, mas hoje é diferente, né? Então, não é no meu tempo. No meu tempo foi assim, mas tem evolução, entrou a internet, entrou a globalização. A gente tem que acompanhar o tempo e não ficar no meu tempo, né? E quando a gente fala isso para o jovem no meu tempo, eles ouvem assim, tipo, oi, como mais uma curiosidade do que tá legal, eu vou fazer o que vocês, como no seu tempo, porque não cabe, não encaixa mais, né? É diferente, não tem como. Então, cabe a nós nos adaptarmos a eles, porque automaticamente nós nos adaptando a eles, nós estamos nos adaptando ao tempo atual, que é a geração do século XXI, né? Então a gente tem assim um método na escola, a gente tem um método do século XIX com professores do século XX com alunos do século XXI. Então a gente tem que achar o meio do caminho aí, né? E aí será que, como eu falei, né? Às vezes a gente olha para o jovem e fala assim, nossa, mas eles são agressivos. Será que eles são agressivos ou eles simplesmente não estão conseguindo verbalizar aquilo que está dentro deles e a gente toma como uma agressividade? Até que ponto também a gente está aberto para escutar o que eles estão verdadeiramente precisando falar, né? E é uma coisa que eu gosto muito também de prestar atenção é na postura deles, né? Porque às vezes eles falam uma coisa, mas os olhos demonstram outra coisa, a postura demonstra outra. Então vamos fazer essa leitura completa, não é só uma palavra que a gente vai, não é só a palavra que sai da boca do jovem, não, é o todo. Às vezes ele fala uma coisa e não está querendo expressar outra. Então cabe também a gente fazer essa leitura. E dentro desse movimento de fazer a leitura do jovem, entender e valorizar mesmo ele como um todo. Porque a gente também já foi jovem, né? A gente já viveu esses conflitos que eles vivem. E não foi fácil. Pelo menos acho que para ninguém foi fácil passar por essa etapa da vida. Mas nós passamos, estamos aqui. Temos sequelas emocionais? Nós temos. Né? Todos têm. Nós lidamos com isso o tempo todo, né? Hoje em dia, nos nossos atendimentos, com sequelas que ficaram lá da criança, ficaram do adolescente, né? E a gente leva isso para a vida adulta. Então, o que dirá do jovem hoje, com toda essa globalização, com todo esse contexto de informação, eles não têm aquele aprofundamento, tem uma família, assim, não são todos, né? Mas a gente percebe que a maioria está com a educação terceirizada, né? Então, se eu não tenho auxílio em casa, eu vou buscar no celular e eles fazem isso, né? Quando não, quando tem acesso, vão buscar na terapia ou no grupo de apoio, mas tem muitos jovens que não têm esse apoio. Então, o que cabe a nós? Estarmos realmente conectados com ele, escutar e valorizar aquilo que eles são. Eu acho que é um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas se a gente não começa, como é que a gente vai colocar, dar o lugar deles no mundo, né? Então é isso, né? Conexão olho no olho, estar aberto para as falas e posturas dos jovens, porque as posturas às vezes falam muito mais do que as palavras, e estar literalmente com a fala, como se diz, não conectada, mas me fugiu a palavra aqui. Oi? Afinada. Afinada com o jovem, né? E perceber que cada um é único, que cada um tem a sua habilidade, seu talento, e que cabe a nós, né, dar oportunidade a cada um deles para que eles possam se expressar verdadeiramente. Acho que cabe aqui também só uma coisa, só para eu concluir mesmo, verdadeiramente sem vergonha. Porque muitos têm vergonha, e a gente vê isso também, de expressar o seu talento, a sua habilidade, porque é diferente. Então, tem aquele que gosta muito de cantar, mas eu não vou cantar porque eu tenho vergonha, toca instrumentos musicais maravilhosos, mas não, isso não cabe. Então, ele vai buscar aquilo que o mercado quer,
e às vezes vai deixando seu talento de lado. Então são coisas que eles não colocam muitas vezes por vergonha. Então cabe a nós olharmos para isso com muito carinho e reforçar essa habilidade como uma coisa muito positiva, e não como uma coisa que o coloque num patamar abaixo. Muito pelo contrário, é um diferencial. E o que o diferente faz? O diferente agrega, né? O diferente soma. Acho que é essa a minha fala aqui, gente. Falei demais, né? Falou, não, eu só quero concluir aqui, eu acho que esse ponto que você tocou é bem importante, né? Porque às vezes ele tem vergonha, mas ele tem vergonha por medo da comparação. Às vezes é o medo e não só a vergonha. Claro que existem adolescentes que são mais acanhados, mas existem aqueles que ficam se comparando com o outro. Então, lembra que você falou da massa, né? Estão lá massificados. Então, se eu não estou fazendo igual o outro, eu vou fazer diferente, eu vou ser julgado, vou ser comparado, e daí, de repente, aquilo que eu estou fazendo não é bom o suficiente às vistas dos outros. Então, é sempre na expectativa do que o outro está pensando, do que o outro está dizendo. Ele não olha para ele mesmo, né? Quer concluir, Clive? Não, acho que você tem toda a razão. Eu acho que hoje tem essa, vamos dizer, a geração que eu vejo, sinto, que ele está, na realidade, ele está vivendo para o outro, para mostrar para o outro como é que é. E ele está deixando de ser feliz e deixando de olhar para dentro dele. Isso, para mim, eu acho que é um... Assim, eles precisariam parar um pouquinho, olhar e falar, bom, o que eu quero para mim, né? Para a minha vida. Óbvio que não é ser individualista, acho que, como a Liliane falou, acho que os projetos sociais são as coisas mais importantes que tem. Mas viver nesse mundo de rede social, de querer sei lá, ficar se mostrando um para o outro, o que eu faço, e ele querer copiar, querer falar, se eu não fizer isso, eu também não estou no clube aqui, não sou da turma. Isso realmente, eu acho que o jovem precisaria parar e olhar um pouquinho para ele e falar se é isso mesmo que ele quer. Se ele quer ficar vivendo para os outros ou ele quer viver para ele, né? Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu estava num local em Campos do Jordão, né, num restaurante, e eu reparei, tinham vários jovens, que a preocupação maior dele era tirar foto do prato, do que realmente curtir o prato, curtir aquela comida que ele estava comendo, né? Parecia que o importante para ele era dizer, olha, eu estou aqui no restaurante, olha o prato que eu estou comendo. E, na realidade, eu não sei se ele sentiu muito sabor daquele prato. Então, acho que é isso que a gente podia, talvez, tentar passar para eles realmente curtirem aqueles momentos da vida, mas o que ele gosta, e não porque ele está ali para aparecer para o outro, né? Então, acho que isso é uma coisa assim que eu acho que seria legal eles pararem para olhar nesse sentido, né? E aquela coisa também de ter que estar na turminha tal, na outra turminha, eu acho que tem que relaxar, sabe? Ele tem que curtir ali as pessoas que ele estão, não porque ele tem que entrar para aquela turma, tem que fazer aquilo outro, né? Eu acho que ele tem que ser ele mesmo, saber que ele tem uma coisa muito importante, que ele ganhou a bênção de poder estar nesse planeta, vivendo aqui, né? Isso é uma bênção enorme, e ele tem que curtir isso, tem que ser feliz, né? E também não precisa ter pressa, essa ansiedade de querer tal, tudo bem, eu concordo com a Liliane, também escuto em vezes 2 na velocidade, né? Já acostumei meu ouvido, né? A gente quer escutar para ter as informações rápidas, mas ele tem que curtir a vida dele e saber que as coisas vão acontecendo, né? Acho que se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente já teve tanta ansiedade, tanta coisa, que no fim as coisas se resolvem, né? Então ele saber que tudo se resolve, né? É só ter um pouco de paciência, deixa a coisa fluir, e às vezes a ansiedade ou preocupação, ou ficar só pensando no futuro, no fim, ele deixa de curtir o presente, né? Uhum. É bem isso mesmo. Quer falar, Lili? Não, é bem isso mesmo. Eu ia completar, assim, acho que você trouxe uma fala bem importante, porque uma das coisas que a gente mais ouve dos jovens, né, Lili, quando nós trabalhamos com eles, é a questão ligada à ansiedade, às expectativas, à depressão, o quanto eles se sentem cobrados, né, e pressionados para cumprirem determinadas coisas, muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas também não têm esse olhar para o jovem, que ele tem tem jovens que estão muito envolvidos, né, com várias coisas ao mesmo tempo, vários projetos, às vezes tem que estudar e trabalhar, enfim, e existe uma pressão, e isso gera uma ansiedade muito grande. Acho que a ansiedade é o sentimento, a emoção que a gente mais ouve dos jovens hoje em dia, não é?
Uhum. Aí a gente cai no teu projeto aqui, tá, Clive? Porque como que a gente pode trabalhar a ansiedade também? Com trabalhos manuais, né? Porque quando você está literalmente utilizando a sua criatividade, eu falo trabalhos manuais, mas assim, voltado à criatividade, porque você vai usar verdadeiramente a sua criatividade e você vai colocar essa criatividade em prática através de trabalhos que você vai utilizar as mãos. Então, seja um projeto, no teu caso, como você trabalha com eles, de usar todo esse potencial como um todo, né? E você coloca não só a criatividade, não só a habilidade, não só a prática manual, mas você coloca a essência dos jovens, né? Porque como você falou no começo, você trabalha até com a valorização, com a autoestima, né? Você dá o lugar ao jovem para ele usar realmente tudo aquilo que ele tem nesse projeto. Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais, mas antes a gente tem um vídeo aí, vamos passar o vídeo para as pessoas conhecerem mesmo o projeto, e aí você fala mais um pouquinho sobre isso, pode ser? Vou pro óculos para enxergar melhor aqui, peraí. Tudo começou com a necessidade de a gente ajudar os jovens de comunidades de risco social a se protegerem das influências negativas que existem em qualquer lugar, mas existe mais nessas áreas de risco social. E identificamos que talvez trazendo para eles uma forma de tratar a vida em projetos, isso poderia dar um ferramental muito grande para esses jovens. O Instituto Raiz do Fazer ele nasceu com 2 objetivos. Um, de a gente criar um fundo que possa em educação de crianças em área de risco social, preferência escolas que tenham a pedagogia Waldorf como base, mas não necessariamente somente para essas escolas. E o segundo, dentro desse projeto, dessa linha de você ajudar essa comunidade em área de risco, a gente desenvolveu um dos primeiros projetos, é o projeto Jovens Marceneiros, que são jovens de 14 a 17 anos. São instrumentos para a gente mostrar horizontes diferentes para os jovens. E gostaríamos que eles fossem agentes transformadores também, utilizando tudo que eles aprenderam aqui, para que eles ajudem outros jovens a se transformarem também. A Suzana acredita que é possível transformar uma sociedade por meio da educação. A madeira, ela é matéria-prima para diversos produtos. Então, portanto, é uma fonte de oportunidades para poder transformar a realidade de um público muito vulnerável nos territórios onde a gente atua, que são jovens e carentes em vulnerabilidade, por meio do uso da madeira. Estou até pensando em abrir minha própria marcenaria quando já crescer. E esse curso está trazendo para mim e mostrando a importância da cumplicidade. Isso é o mais importante que eu estou levando para a vida toda. Eu gosto de fazer arte. Artes com marcenaria. É o meu futuro. Eu quero, eu gosto, eu vou fazer. Os meus pais, o seu Roque e a dona Nália, eles me apoiam nesse curso de marcenaria. Eu tô sonhando, com certeza, que o Joab até no final termine esse curso e faça um deck aqui para nós. Vou cobrar dele. A marcenaria meio que agora foi o início da minha visão porque eu vou querer fazer no meu futuro. Raízes do fazer. Onde será que moram as raízes do fazer? Eu descobri que as raízes do fazer ficam na centelha divina que existe em todos os seres humanos. Nós herdamos dele a capacidade de criar. Que essa capacidade precisa ter condições para ela desabrochar. Eles vão ser capazes agora de contar uma outra história, fazer uma outra biografia diferente dos outros, que não tiveram oportunidade. Bacana, né? Muito lindo esse projeto. Eu achei. Oi. Não, eu achei também muito bonito, me emocionou aqui. Quando a dona Isabel fala ali, emociona. Uhum. Então, o que a gente percebeu é que tinham vários jovens assim, impressionante que eles falam, nossa, eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer essa peça, né?
Então, eles têm também, talvez, essa resistência ou essa coisa de achar que não tem capacidade, mas ele tem muita capacidade, né? E cada um com a sua habilidade, né? Não que uma seja melhor do que a outra. Porque, às vezes, num produto, você precisa ter a habilidade de várias pessoas, né? Então, o que cada um pode saber e faz de melhor. Né? E aquele que não sabe fazer uma coisa que ele gostaria de saber, mas ele tem um outro dom, é só uma questão de treino, de vontade, que ele vai aprender, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que aconselhar os jovens aí assim, deixar um pouquinho essa parte de redes sociais um pouquinho de lado, olhar um pouquinho para dentro e tentar desenvolver alguma coisa que ele possa usar as mãos mesmo, porque eu acho que isso ajuda muito, né? E ele vai se impressionar com o que ele é capaz de fazer. É verdade. Eu anotei uma palavra aqui. Eu anotei uma palavra que uma das alunas falou, que foi cumplicidade. Eu achei tão bonito isso, porque a gente vive num mundo aqui fora, onde todo mundo se compara e compete, né? Então eu fico na competição. Aqui não, ela usou a palavra, eu achei tão bonito isso, ela usou a palavra cumplicidade, que é isso mesmo, né? Um acaba ajudando o outro, nesse ajudar o outro, que você falou, né? Eu não tenho habilidade para isso, mas eu tenho habilidade para aquilo. Então nessa troca, né, de ajuda, de auxílio, cria-se uma cumplicidade. E nisso eles crescem, né? Eles crescem enquanto jovens, eles crescem enquanto indivíduos, crescem enquanto pessoas, enquanto seres, e ele se desenvolve como todo. Então ele sai daquela bolha e ele vai para o todo, para o mundo, compartilhando e não competindo. E eu acho que é isso que a nova era pede também, né? Que não é a competição, mas é o compartilhar, é você colaborar, a colaboração. Então eu achei muito lindo esse projeto e parabéns pela iniciativa, parabéns pela essência do projeto, que eu acho que aqui a gente fala de essência, né? A gente não fala de um projeto só para tirar os jovens da rua, ou só para dar novas possibilidades, não, a gente fala de construir o ser, né? E como a gente constrói o ser? A gente constrói o ser olhando ele como um todo, né? Então essa palavra me marcou muito, eu acho que é muito forte, eu acho que é isso que a gente pode deixar aqui, né? Que todos possam realmente se ajudar mutuamente, criando essa cumplicidade para que tenha um desenvolvimento realmente para o mundo, né? E a serviço do mundo, né? E a servir o mundo a gente cresce como pessoa, como humanidade, como ser, eu acho que cresce espiritualmente, enfim, cresce como um todo. Eu acho que o projeto, ele resgata exatamente o tema desse encontro de hoje, né? Que é o valor dos jovens, porque os jovens, quando eles se encontram nessa essência que você está dizendo, eles resgatam esses valores que eles têm, e daí eles vão acreditar neles mesmos, na capacidade deles, e poder levar isso a serviço da vida, né? Para os outros, mostrando os talentos deles e embelezando o mundo através de peças maravilhosas, a serviço do mundo. É isso. Parabéns, viu, Clive? É lindo mesmo o projeto. Então é isso, né, gente? Não sei se vocês querem fechar cada um com uma palavra. Eu acho que para a gente deixar para os jovens aqui, eu acho que seria bacana, né? Eu acho que eu deixaria para eles acreditarem nos seus sonhos, nos seus ideais, buscar ajuda quando necessário. Tem pessoas que podem realmente ajudar. Procurar projetos, né, que coloquem seus sonhos no mundo e que se valorizem em essência, valorizem no seu espírito, nos seus ideais, naquilo que eles acreditam. Acho que é isso. Então eu vou deixar a confiança, a autoconfiança e a confiança no mundo. Eu vou deixar aqui a gratidão que eles têm com eles mesmos de poderem estar aqui, né, nesse planeta, vivendo, tendo essa experiência e ter certeza que eles são muito maiores do que eles imaginam que eles são. Então, Cláudia, mais uma vez quero te agradecer pela presença, foi fantástico. Lili, muito obrigada e nos vemos na semana que vem, né? Perfeito. Obrigado a todos. Obrigada a vocês. Boa semana a todos.
Beijo no coração, gente. Até mais. Tchau, tchau.